Hello, meus amores. Vamos lá. Dar continuidade agora na página 163. A América Latina no século XIX. Na América Latina, as recém-independentes republicanas buscavam se unificar e formar nações politicamente mais fortes. Concorriam, contudo, com os interesses das elites locais, em geral conservadoras, provincianas e avessas às tentativas de centralização, e com os da potência europeia, desejosos da expansão dos mercados consumidores. Foram frequentes as intervenções armadas de europeus e estadunidenses na América Latina. Essas intervenções costumavam trazer consigo empresas privadas e acordos comerciais de benefícios unilaterais, tá? No caso, refere-se a um tipo de contrato no qual apenas uma das partes tem obrigação para com a outra, geralmente desastrosos para os países latino-americanos, tá? Aí nesses acordos aí os países latino-americanos, né, saíam aí perdendo, tá? Napoleão III, imperador da França, por exemplo, tentou criar um império no México. Para isso, apoiou o príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo. De orientação liberal, Maximiliano garantiu a liberdade de culto no México, instaurou um projeto de embelezamento da capital e tomou medidas que desagradaram as camadas mais conservadoras que desejavam um monarca forte e deixaram de apoiá-lo por causa de seu comportamento liberal. Os liberais, por sua vez, eram republicanos e não aceitavam um imperador, ainda mais sendo estrangeiro, tá? Meus amores, aqui na América Latina nós temos aqui o conflito, tá? Temos um conflito aqui entre a elite local, tá? Que era pessoas conservadoras, né? E por outro lado, tinha um pessoal aqui mais liberal, tá? Tinha aqui as camadas sociais menos conservadoras, mais liberais, tá? Que não queriam que fossem governados aí por um imperador, tá? Principalmente uma pessoa que fosse aí estrangeira. Com o fim da Guerra de Secessão, Benito Juárez, que havia organizado guerrilhas no interior do país desde a chegada do imperador, conseguiu apoio e investimento dos Estados Unidos. Com isso, em 1867, as forças republicanas avançaram e deflagrou-se uma violenta revolução nacionalista. Benito Juárez venceu as forças imperialistas e Maximiliano aí foi fuzilado, tá? Maximiliano aí era um austríaco, tá bom? E ele aí era mais liberal, né? Mas aí acabou sendo morto, tá? Sendo fuzilado. E Benito Juárez, que era de uma camada social mais rígida, mais conservadora, acabou aí ganhando durante esse violento aí, essa violenta, digamos, guerrilha, né? Não foi uma guerra, foi uma pequena guerra, tá? Uma guerrilha, tá bom? Guerras intervencionistas. Os estadunidenses fizeram diversas intervenções militares e políticas na América Central, né? Nicarágua, Cuba
E os ingleses envolveram-se indiretamente na Guerra do Pacífico e na Guerra da Tríplice Aliança, chamada no Brasil de Guerra do Paraguai. Ainda hoje, né, meus amores, os Estados Unidos, ele aí intervém em várias questões mundiais, porque ele é uma potência mundial e ele, de certa forma, tem poder, autoridade, dinheiro para interferir em algumas coisas, alguns assuntos mundiais. A Guerra do Pacífico, como ficou conhecido, foi um conflito da Bolívia e do Peru contra o Chile, que a gente vai ver alguns conflitos em alguns países, tá bom? A origem desse embate foi a disputa com os chilenos pela posse da província boliviana de Antofagasta, que era rica em salitre e guano, que são fertilizantes excelentes, inclusive aí muitos usados na agricultura. Devido à fragilidade econômica da Bolívia, a região era explorada pelos chilenos, os quais também ambicionavam a província peruana de Tarapacá, rica em salitre, tá? Aqui nós temos alguns conflitos aqui entre Peru, Chile, Bolívia, tá? O principal objeto aí desses conflitos são aí os fertilizantes, tá? Que é uma região aí rica, tá? Nesse tipo de produto. A guerra começou quando o governo boliviano aumentou os tributos sobre a exploração do salitre, atingindo os interesses chilenos na região. Com a derrota das forças peruanas e bolivianas, a paz foi firmada. Como resultado, o Peru perdeu a província salitreira de Tarapacá e algumas ilhas guaneiras, enquanto a Bolívia perdeu Antofagasta, onde hoje os chilenos exploram uma das maiores minas de cobre do mundo. Panorama político e social. Aí aqui, meus amores, nós temos um mapa aí, né, sobre a Guerra do Pacífico, que vai falar aí sobre a conquista da Bolívia, do Peru e do Chile, sobre aí os territórios, tá? Essa parte aí marronzinha é todo o Chile em 1874, tá? Aí em verde mais claro foi aí conquistado da Bolívia, Bolívia conquistou aí esse território. Em verde mais escuro também é da Bolívia, só que ela foi conquistada 10 anos após, tá? Em lilazinho aí, claro, conquistado pelo Peru, foi a região conquistada, tá? Essa região aí de Tarapacá, de Pouso Almonte, tá bom? Depois vocês podem observar aí com mais atenção, tá? Panorama político e social. Apesar da independência política da América Latina, economicamente, as jovens nações estavam atreladas ao imperialismo inglês. A industrializada Inglaterra abastecia os mercados latinos como tecido e todo tipo de manufatura, estabelecendo uma dependência de consumo. O café do Brasil, o cobre do Chile, o couro e a carne dos países latinos, o ouro, o salitre e o guano do Peru afluíram para a América do Norte e para a Europa. Em resumo, os países da América Latina exportavam minérios e produtos agropastoris e importavam manufaturas, o que significava, na prática, prejuízo constante para eles, uma vez que produtos tendem a ter valor agregado, um maior valor agregado do que matérias-primas,
tá? Então, aqui a gente vê a América Latina independente, né? Só que, de certa forma, ela tinha uma certa dependência por parte da Inglaterra, já que a Inglaterra era, né, que era extremamente industrializada em comparação aos outros países, ela fornecia para os países latino-americanos tecidos, tá? Que os países latinos não produziam ou produziam em pequena escala, tá? Em resumo, os países da América Latina exportavam minérios e produtos, né? Só que importavam manufaturas, ou seja, eles vendiam a matéria-prima, que eram os minérios, né? Os produtos agropastoris, e eles compravam, tá? Eles importavam produtos manufaturados, o que, de certa forma, era um prejuízo, porque a matéria-prima, ela é bem menos barata do que os produtos, tá? Porque o produto ali tem um valor agregado, porque nele foi investido tempo, foi investido, digamos, no caso de um sapato, linha, o couro, mais passado por um processo de produção, dentre outras. O endividamento externo gerado por essa demanda de consumo completava o quadro de dependências e subordinação aos interesses externos. Uma elite agrária assenhorou-se paulatinamente do poder político, que anteriormente se consolidava nas mãos da burguesia urbana, tá? O latifúndio continuou sendo uma realidade e a escravidão foi mantida por um longo período, sendo abolida em Cuba em 1886 e no Brasil somente em 1888. Indígenas continuaram sendo marginalizados, brancos pobres, mestiços e afrodescendentes sofriam todo tipo de discriminação, além de estarem totalmente afastados do processo político, que era oligárquico e excludente. Eram limitados em sua vida social, tanto por leis escritas como por práticas locais tácitas. Tácita significa subentendido nas regras sociais, o que geralmente não é escrito nem falado abertamente, tá? Ou seja, muitas leis eram escritas, né? E outras não eram escritas e também nem faladas, tá? Tácitas, que restringiam a livre iniciativa e o acesso à terra, mesmo as improdutivas. A entrada de imigrantes teve um peso significativo em países como Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, pois com eles vieram outras práticas sociais e experiências políticas. A imigração trouxe as cooperativas de pequenos proprietários, a valorização do trabalhador artesão, os movimentos operários e o anarquismo para o vocabulário político e social da América Latina, tá? Então, aí, a entrada aí dos imigrantes nos países aí da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, né, teve aí umas consequências muito boas, né, trouxeram aí as cooperativas, né, a valorização do trabalhador, os movimentos operários que já eram realizados no exterior, né, nos países de origem e dos países de origem desse pessoal que imigraram aqui para o Brasil, para o Uruguai, tá? E com o que eles aprenderam lá,
com esses movimentos operários, digamos, essas mini revoluções aí nas fábricas, eles vieram é, e fizeram também esses movimentos operários aqui e na América Latina, tá? Replicaram o que já estava acontecendo no exterior. Aí nós temos um óleo sobre tela de Eduardo Pingret. Na América Latina, os processos de independência não se refletiram em uma sociedade mais igualitária. O poder político e econômico se concentrava nas mãos dos latifundiários e a população continuava excluída dos processos políticos e marginalizada economicamente. Tá? Então, aí, com a independência da América Latina, a sociedade ela não ficou aí igualitária, o poder ainda estava nas mãos dos latifundiários, dos detentores de poder, né? Aí dos donos das fábricas, tá? E a população continuava aí à mercê, a ver navios, né? Independência de Cuba. No final do século XIX, a ilha de Cuba era uma colônia espanhola. A economia se fundamentava na exportação de açúcar e a mão de obra era, em grande parte, escrava. Desde 1864, eclodiram movimentos para libertar Cuba do domínio espanhol. Antônio Maceu e Máximo Gomes foram líderes militares notáveis, porém não obtiveram o êxito esperado, pois as autoridades espanholas, por meio de algumas concessões da repressão, conseguiram interromper o movimento emancipacionalista, tá? Então, a Cuba aí era uma colônia, tá, de Espanha, só que ela queria se libertar, né? Queria ser independente aí do domínio espanhol. E aí nesse momento se levantam líderes militares, né? Aí tentando gerar aí essa independência a Cuba. Só que Espanha, né? Os espanhóis eles lutaram aí com repressão e conseguiram reprimir, tá, esses movimentos de independência. Na década de 1880, José Marti tornou-se o principal ideólogo e organizador da luta pela independência. Contudo, o revolucionário pereceu em 1895, logo no início dos novos enfrentamentos entre cubanos e espanhóis. Entre 1895 e 1898, Espanha e Cuba estiveram novamente em guerra. Os rebeldes impuseram aos espanhóis uma série de derrotas e estavam na iminência de obter uma vitória total quando ocorreu a intervenção estadunidense. O motivo alegado pelo governo dos Estados Unidos para declarar guerra à Espanha foi a explosão no porto de Havana do Couraço Maine, que resultou na morte de 258 marinheiros estadunidenses, tá? Aqui nós vemos um momento que, quando Cuba estava aí conseguindo, né, quase conseguindo aí se libertar dos espanhóis, aí vem os Estados Unidos e decreta guerra aí à Espanha devido aí a uma explosão que teve em Havana, tá? Em Havana, que é uma ilha e um porto dos Estados Unidos. Só que descobriu-se mais tarde que a embarcação não foi afundada aí pelos espanhóis e também nem os cubanos. O que aconteceu foi uma combustão interna de carvão ao lado do depósito de munição. Na época, ninguém acreditou nisso e a opinião pública apoiou a proposta de intervenção estadunidense em Cuba. Os espanhóis foram vencidos. Cuba tornou-se independente da Espanha, porém passou à esfera de influência dos Estados Unidos.
tá? Então, Cuba, que antes vivia sob domínio dos espanhóis, agora passa a viver sobre influência agora da grande potência Estados Unidos. Uma junta militar governou Cuba de 1898 a 1902, mas na prática o regime era tutelado pelos Estados Unidos, de acordo com seus interesses econômicos, mantendo Cuba numa condição semelhante à colônia. Em 1902 foi introduzida na Constituição do país a chamada Emenda Platt, elaborada pelo senador dos Estados Unidos Orville Platt. Essa emenda garantia aos estadunidenses o direito de intervir na política interna da ilha, bem como decretava a instalação de uma base militar em Guantánamo. Os Estados Unidos intervieram na política de Cuba com unidades militares de 1906 a 1909, em 1912 e de 1917 a 1923. A emenda foi revogada em 1934, mas a influência política e econômica dos Estados Unidos continuou muito forte até 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro. Uma das consequências foi o afastamento de Cuba da esfera política estadunidense e sua posterior aliança com a União Soviética, tá? Então aí, após muitos anos aí sob o domínio dos Estados Unidos, surge uma figura, tá, na Cuba, um comunista chamado Fidel Castro, e aí ele vem, revoluciona, né? Aí acontece a Revolução Cubana e a Cuba, ela aí se torna independente dos Estados Unidos, fazendo uma aliança aí com a União Soviética, também com ideias comunistas, tá? Que era na época socialista, que Cuba e União Soviética eles defendiam os mesmos interesses aí, que era o socialismo marxista, tá bom, meus amores? Aí nós temos uma foto, tá? O poeta cubano José Marti entre seus companheiros durante a Guerra de Independência de Cuba, no século XIX, tá? Então, terminamos mais uma aula de história. Até mais. Vocês têm meu número de WhatsApp, podem tirar alguma dúvida, conversar, tá? E até mais, meus amores. Fiquem com Deus.